Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Na Própria Pele. E nesse podcast a gente vai conversar sobre comportamento humano, sobre estratégia, sobre os bastidores de liderança. E a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, saúde integral, saúde emocional, estratégias humanas e, claro, a coragem de olhar para dentro de si mesmo. Eu sou Roberta Olsen, terapeuta integrativa, analista comportamental. E o meu trabalho hoje, muito além de imersão de eneagrama, atendimento individual, cursos, o meu trabalho é levar para dentro das empresas toda essa bagagem de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para tornar as empresas lugares mais equilibrados, harmoniosos e produtivos. Porque sim, pessoas felizes trazem e fazem empresas mais lucrativas. E hoje a gente vai conversar sobre algo que me move todos os dias, que é a escolha das empresas de olhar para o ser humano como ser humano e não só para cumprir tabela lá de ter que fazer algo com as pessoas na empresa. E quando elas trazem o olhar para o ser humano como estratégia de negócio. E hoje eu vou falar sobre uma empresa que eu acompanhei de perto, porque eu fiz esse trabalho lá dentro com elas. E eu posso dizer que quando a liderança faz essa opção de olhar consciente para o ser humano e para o autoconhecimento, o negócio responde e responde muito bem. Então hoje eu trouxe aqui como minhas convidadas a Drica, que é fundadora da Moi, que para mim é muito mais do que um escritório de arquitetura. É sem palavras o trabalho que ela faz e que as meninas também fazem. E ela trouxe as duas pessoas que trabalham com ela, que passaram por esse processo de eneagrama, de autoconhecimento, de jornada, a Maria e a Letícia, a Lê. E hoje elas toparam vir compartilhar comigo, com vocês e com todo mundo, a experiência delas nesse trabalho que a gente desenvolveu lá dentro. Então, agora eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, não precisam ficar nervosas. Já para começar a falar do tipo. É claro. E contassem qual é a função de vocês hoje dentro do escritório. Vamos lá. Bom, eu sou Drica Granzotto, eu sou arquiteta, fundadora de escritório. Primeiro, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui participando do podcast, ainda mais do lado de uma grande profissional e uma amiga assim, de anos, uma amiga muito querida, que eu conheci a outro perfil, outros carnavais. Agora conheci na competência profissional, que foi essencial e foi extraordinário ter ali no escritório. E vou passar agora a palavra para as meninas se apresentarem também, que elas se apresentam melhor do que eu. Bom, meu nome é Letícia, trabalho com a Drica faz 3 anos, sou arquiteta dentro da empresa. E é uma honra estar aqui, a gente está muito empolgada para falar sobre esse assunto, que fez muita diferença dentro do escritório. A gente vai falar muito sobre isso. Eu sou a Maria, trabalho há 3 anos também com a Drica e no escritório eu cuido da comunicação, tanto do marketing, mas também dos clientes, que é uma parte bem importante e que saber do eneagrama ajudou bastante. Então a gente tem muito conteúdo, muita coisa pra gente conversar. Bom, para contextualizar, eu fui chamada pela Drica o ano passado para fazer um trabalho com a equipe dela de eneagrama. E elas tinham ido numa palestra, né, na época, e foi falado rapidamente sobre eneagrama, e aí isso despertou a curiosidade delas sobre o que era. Então, para quem não sabe ainda exatamente o que é eneagrama, o eneagrama é uma ferramenta de perfis comportamentais e ele ajuda a gente a dar uma mapeada em quem a gente é. E aí a gente consegue, com isso, olhar para competências emocionais, feridas emocionais. E aí a gente, a partir disso, a gente consegue entender esse mapa e entender para onde a gente vai quando a gente quer evoluir, melhorar e também encontrar o que a gente já tem de potencial. Porque muitas vezes as pessoas trazem para mim de que fazem terapia, fazem cursos, fazem vários movimentos para mudar, né? E a gente não muda. E é o que eu sempre falo, a gente não precisa mudar quem a gente é. A gente precisa aperfeiçoar o que a gente já tem e melhorar o que precisa ali ser dado uma olhadinha. Então, a gente começou o nosso trabalho, né, ainda online. Eu estava de mudança para o Brasil, da Noruega. E a gente começou ainda online, né? As meninas também estavam de mudança na época, então a gente fazia nossas reuniões em cima de caixa, né? E a gente estava tudo ali de mudança, então acho que foi uma época, assim, bem que conectou. Mas a gente começou ainda lá e depois a gente vim pra cá e a gente continuou esse trabalho no presencial. Isso. E aí, Drica, eu queria saber de ti, o que te fez realmente buscar esse trabalho, né? Claro, eu falei aqui da palestra, mas o que te fez realmente buscar esse trabalho com as meninas de dizer, não, agora eu acho que eu preciso botar o autoconhecimento na jogada? Legal. Primeiro, eu sou fã de autoconhecimento, né? Então, eu faço terapia há muito tempo e a gente sabe que autoconhecimento é contínuo, né? A gente começa e não para. O ideal é que não pare.
Apesar de algumas coisas serem assustadoras e depois te colocarem algumas travas, mas daí isso as terapeutas resolvem. A gente entra com um problema na terapia e sai com 350. Isso, né? mais ou É menos isso aí. assim. E aí, no escritório, eu estava passando por uma fase muito delicada, que era a dissolução de uma outra sociedade que eu tinha, de 5 anos e meio, onde a Maria e a Letícia também trabalhavam comigo, com esta outra sócia. E aí, a gente decidiu que ia encerrar a sociedade e as meninas optaram por continuar trabalhando comigo. E começou aquele desafio de como que eu manteria uma equipe que estava numa outra sociedade, numa pessoa jurídica nova, que traria era outra gestão, apesar de ser a mesma pessoa à frente. Então, começou internamente muitas questões a serem resolvidas, principalmente para que eu conseguisse passar para a equipe que, apesar de ser a mesma pessoa à frente, hoje estaria à frente sozinha, e mudaria realmente a forma de condução desta nova empresa. E aí, fiquei um pouco perdida em como fazer isso sozinha. Recorri à Beta, né? Recorri a ti, numa conversa de amigas de como que seria e tal. E aí, a Beta trouxe que estaria montando num futuro um pouquinho mais à frente, né, Beta? Eu falo que a Drica é culpada disso tudo, gente. E aí levei, né, para ti as questões, as dúvidas, e a Beta achou uma forma de, com excelência, nos ajudar ali nessa transição entre uma sociedade e uma nova empresa com as mesmas pessoas. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas me perguntam, às vezes, qual é o trabalho com o Enneagrama? É da empresa, é da equipe? E eu falo, não, gente, trabalhar com o Enneagrama, com autoconhecimento, dentro de uma equipe, ela serve para tudo, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas não existe a gente trabalhar uma pessoa no profissional e aquilo não reverberar, de alguma maneira, no pessoal. Então, é um trabalho em conjunto, né? Porque isso é a gente trabalhar a pessoa. E por isso que eu gosto tanto, porque existem muitos trabalhos de processo, né, pra gente implementar coisas numa empresa, mas quando a gente tá olhando para as pessoas, a gente tá mexendo em tudo naquelas pessoas. Então, por isso que existem tantas mudanças, né? Por isso que esse trabalho traz tantos outros resultados, além de, claro, né, só aquele pontual ali da equipe. Então, meninas, olhando o processo de dentro, né, a gente passou quase 2 meses juntas, nossos encontros eram sempre quintas-feiras à tarde, uma delícia, tinha cafezinho, tinha conversa, tinha troca. Tinha muito aprendizado. E eu tive a honra, realmente, de conduzir ela, né, nessa jornada do Enneagrama e colocando ali o melhor que a gente tinha para que elas pudessem realmente ver isso, né? Quem era quem, as potências. Eu falo muito sobre. Da escola que eu venho, a gente fala sobre isso, né? O Enneagrama não é sobre a gente apontar, nem rotular e nem encaixar as pessoas em caixinhas. É a gente justamente ajudar as pessoas a ver toda a potência que ela tem e depois a gente ajustar o que precisa ser olhado, né? Porque isso é desenvolvimento. E uma questão do autoconhecimento, eu sempre trabalhei o autoconhecimento pessoal meu, externo ao escritório. E aí, quando eu vi essa oportunidade de levar para dentro do escritório, não é muito fácil, porque nem todo mundo é adepto do autoconhecimento, né? Eu tive que sentar com as meninas, pegar a opinião delas, ver se elas topavam ou não, porque, como tu disse, não tem como a gente desassociar o profissional do pessoal. E aí, realmente, elas toparam aí a aventura. E não foi combinado, mas a minha primeira pergunta para elas era exatamente isso. Eu queria saber de vocês como é que foi receber isso, esse trabalho, né, dessa proposta de trabalhar isso. Então, como é que foi esse momento? E eu queria que vocês contassem um pouquinho da jornada que vocês viveram dentro desse trabalho de quase 2 meses, a gente ficou juntas, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi e como vocês receberam essa proposta. Eu também, como a Drica, sempre fui muito adepta do autoconhecimento. Faço terapia desde muito nova. E quando veio, eu vi como uma oportunidade, assim. Como a gente trabalha há muito tempo juntas ali no escritório, a gente já tem uma proximidade maior. Então, foi um espaço onde eu me senti também confortável em abrir, porque a gente vai muito fundo durante as sessões, né? E a gente começa a ver coisas na gente, nas pessoas, e começa a lembrar de muitas coisas. A gente lembra muito de quando a gente é criança também, falando do Enneagrama. Mas eu me senti muito confortável naquele espaço,
aquela oportunidade. E para mim, tanto pessoal quanto profissional, veio no momento certo, assim. Me ajudou muito. Eu lembro muito de quando o primeiro encontro que a gente teve e o último encontro que a gente teve. Eu lembro, assim, que ver isso, né? Essa transformação, mesmo que ela começa de dentro, mas ela termina fora, né? E eu lembro da Maria no último dia, assim, sabe? Diferente, assim. A gente vê muito isso, né? Esse despertar, principalmente quando são os tipos emocionais, né? A gente vê isso muito na fisionomia, assim. Porque é realmente isso, é a expressão, né? Então, é um trabalho muito mágico, gente. Eu sou muito apaixonada. Lê. Bom, como a Maria falou, eu acho que lá dentro a gente está bem alinhada nesse sentido de autoconhecimento, porque todas gostamos muito, é sempre pauta. E o Enneagrama fez a gente evoluir desde o interno até o externo, e principalmente no profissional e o pessoal. A gente conseguiu enxergar além do escritório. A gente comparava com família, com os amigos, e isso é muito legal, porque tu começa a entender de fato como que as coisas funcionam e como as pessoas reagem a cada situação. Então, acho que pro escritório foi incrível. É sempre esse trabalho, né? A gente leva isso pra empresa, mas aí as frases que mais saem é: ai, meu Deus, meu marido é assim. Ai, meu Deus, mas meu pai é assim. E aí, é isso que eu falo, né? Não tem como a gente querer mexer só ali no escritório, por mais que a gente foque nesse tópico, porque a gente tava ali dentro. Mas é impossível a gente não levar isso pra fora, né? E eu acho que isso que é o mais mágico, assim. Então, a gente vai trabalhando ao mesmo tempo as duas coisas, e aí as lideranças trazerem isso, é oportunizar as pessoas que às vezes não iam buscar por algum outro motivo, ou que não têm acesso, ou que não, né, nunca despertaram para esse trabalho. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E tu, amiga? Eu tava pensando, tu tava falando, eu tava pensando numa coisa, né? O interessante é que autoconhecimento, talvez a gente tenha crescido com um peso muito grande nisso, mas o melhor foi te ver conduzindo a gente, porque é uma equipe, então acredito que tenha uma dificuldade em tratar deste assunto num ambiente empresarial. E como a Maria e a Lê trouxeram, elas se sentiram acolhidas. Porque falar de diversos assuntos quando tu tá com a tua chefe junto, às vezes é um pouco delicado, porque tu vai expor a frustração, ou tu vai expor algum lado teu que não é bacana, que talvez tu criasse uma armadura para ninguém perceber. E eu, como chefe ali, tiveram diversas coisas que eu também trouxe de forma natural, mas graças à tua condução, né? A tua leveza em abordar o assunto, o jeito que tu fala, sempre trazendo os exemplos, né? O meu irmão é assim, a minha irmã e tal, pelo fato da gente também ter essa proximidade. E conseguir visualizar essas coisas é que fez todo o processo ser muito proveitoso, e a gente ficava ansiosa esperando a quinta-feira. Então, a quinta-feira pra gente era muito deliciosa. E tu falou uma coisa legal, a gente teve o primeiro episódio com a Elise e com o Rodrigo, e a gente falou bastante dessa questão de empresa familiar, das relações e tal. Mas mesmo quando a gente não tá numa empresa familiar, a gente tá falando de relacionamento, né? A gente tá falando de comunicação, a gente tá falando de emoção. Então, por mais, claro, né, que dentro de uma empresa familiar existem outras questões, né? Então, quem não viu o primeiro episódio, a gente assistam, que foi muito bom. Mas mesmo não tendo essa questão do vínculo, né, familiar, mas a gente tá falando, né, de dias bons, dias ruins, dias que a gente tá de um jeito por questões pessoais, e é impossível a gente não respingar no trabalho. Então, é muito interessante a gente ver esse resultado, né, de a gente até conseguir entender essas questões e a gente conseguir lidar com isso de outra maneira, assim. E aí eu queria fazer uma pergunta, que se vocês não lembrarem agora, pode ficar pro final, mas de uma descoberta, assim, uma descoberta individual que vocês viram, assim, que foi uma surpresa e que gerou uma mudança, assim, de, nossa, eu não me via dessa maneira e agora eu entendi sobre isso. Se não veio nada na cabeça agora, guarda. Já veio. A Maria já levantou o dedinho, né? Quando tu apresentou o Enneagrama, eu sempre soube que eu era emocional, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada à emoção, tanto que eu tenho uma ligação muito forte com coisas que mexem com a emoção. Por isso que onde eu trabalho, a arquitetura me emociona tanto, porque mexe na emoção das pessoas e, enfim. Mas me surpreendeu no final eu ver que eu tinha um fundo de tipo 8, de ímpeto, só que depois, olhando alguns reflexos, assim, que aparecem, principalmente, primeira resposta, assim, em família e tal, uma coisa mais bruta, daí eu
entendi, tipo, tá, realmente tem. Mas quando eu olhei primeiro ali, pra mim foi uma surpresa. Porque eu não... Quando eu olhei, tipo, eu falei, não sou assim, Não faz né? sentido. Não faz sentido. Mas é um recurso que eu uso às vezes. E isso é importante a gente falar, né? O Enneagrama tem essa questão de que a gente tem ali os 9 tipos, mas eu acho muito importante a gente esclarecer que não é sobre rotular ou sobre encaixar todo mundo em 9 caixinhas. É a gente descobrir exatamente isso, né? É que é uma ferramenta que eu falo que é uma ferramenta viva. Então a gente descobre a nossa essência, que é aquilo que a gente usa, né, para sobreviver no mundo, mas a gente tem as nossas ferramentas que a gente acessa. E o que eu acho mais legal desse trabalho é que a própria ferramenta te aponta em que direção tu vai e quais são os aprendizados, né, para que tu consiga equilibrar essas questões, né? Como eu vou evoluir, para onde eu vou para conseguir melhorar. Então a própria ferramenta, eu falo que a ferramenta é simples, ao mesmo tempo ela é super complexa e muito profunda. Então a gente vai caminhando naquilo que a gente dá conta e aí ela mesma vai, né, trazendo os apontamentos, assim. Então o que a Maria falou é muito importante, assim, de às vezes a gente recebe uma devolutiva ou algo, né, que isso aqui não faz sentido, mas aí a gente vai olhando na ferramenta e ela vai se explicando, né? E às vezes, como tu falou, não é que eu seja aquilo, mas aquilo é um recurso. Então, a gente consegue fazer esse mapa mesmo, né? E, gente, eu sou suspeita, né? Então, é muito profundo mesmo. E vocês lembraram de alguma coisa? Eu tô pensando. Tá pensando? Tô. Então eu vou falar, porque pra mim, Tá. assim, meu Deus, foi o número 2. Eu sou muito prática e objetiva pra tudo. E aí, o número 2, ele é do centro emocional. E eu fiquei assim, o número 2, como assim? Eu né? Eu não me via com aquele perfil. E na hora que eu falei isso no encontro que a gente estava, eu lembro que tanto a Maria quanto a Lê falaram, nossa, claro que tu é. Como assim? E eu não me enxergava, né? Então, aí eu parei para pensar, falei, tá, mas como que eu seria esse tipo 2? Como que eu sou tão preocupada com os outros? E aí eu comecei, não me lembro se foi a Maria ou se foi a Lei que falou, não, olha só, com o Adriano, se alguém falar mal, Adriano é meu super pedreiro. Se alguém falar mal do Adriano, tá primeiro a defender, tu defende com unhas e dentes, com a gente aqui e tal. E eu comecei a olhar daí por outra perspectiva, que realmente eu não me enxergava nada de emocional. Gente, no meu aniversário, ela chegou lá, tinha bolo, tinha vela, tinha tudo. Isso é uma pessoa que não é emocional, imagina se fosse. Mas são esses detalhes quase, né? Que às vezes passa desapercebido mesmo. E é como eu falo, assim, não é que... então eu sou o tipo 2. Não, mas eu tenho aquele recurso, né? Aquilo ali, de alguma maneira, mexe comigo. E por mais que a gente esteja no centro emocional, ou no centro ativo, ou no centro emocional, isso não quer dizer que a gente não vá orbitar nos outros, né? Sim. De alguma maneira. Porque todo mundo que é emocional também tem, né? A sua razão, enfim, também tem. Mas aí a gente vai aprendendo a mapear e o quanto eu tenho de cada coisa. Então, isso é muito interessante, assim, a gente vê essas mudanças. Bom, Não vem nada, pensando assim, é mais em relação ao emocional também, mas eu acho que mais a forma como a gente reage, a gente tá no lado obscuro, digamos assim, do tipo, que começa a entender como que tu funciona em relação àquilo. Então, eu acho que mais as reações do que o número mesmo em si. Uhum. Isso é bem interessante, né? A gente, às vezes, eu falo que o Enneagrama, às vezes, ele não mostra, ele esfrega na cara, né? Porque, às vezes, a gente nunca percebeu. É bem isso. E até hoje eu estudo, até hoje eu leio, até hoje eu faço, né? Às vezes, algum curso de coisas que vão aparecendo. E é isso, assim, cada vez que a gente escuta, a gente vê mais um pouquinho de uma coisa que a gente falou, é verdade, né? Isso aqui eu ainda faço. Enfim, a gente não para, né? O autoconhecimento não termina nunca. Então, isso que ela falou é muito legal, porque às vezes a gente sabe de alguns recursos, mas muitas vezes a gente não sabe porque a gente reage de certas maneiras. E eu acho que traz esse entendimento, né? De qual é a ferida que tá ali e por que daí eu reajo daquela maneira. Fica mais claro, né? Exatamente. Verdade. Até pra gente se segurar, às vezes, um pouquinho, né? Uhum. Porque quando tu fala, tenho vício e tal, e às vezes tu percebe que tu tá muito naquele... No lado que não é tão bom. Não. Então, acho que ele traz uma clareza, uma visão que, às vezes, tu pode dar uma seguradinha, assim, nas reações. É porque é exatamente isso, é eu entender onde eu tô. Então, a gente fala que mesmo dentro do tipo, a gente tem aí 9 níveis de desenvolvimento dentro do tipo, né? São 9 níveis. E a gente fala exatamente sobre isso, né? Quando eu tô muito no vício emocional, eu tenho aquele comportamento que muitas escolas, enfim, muitos trabalhos trazem como o tipo do perfil.
E aquilo ali, na verdade, é um comportamental quando tá no vício emocional. E aí depois eu tenho a jornada de evolução ali dentro e como é aquele tipo quando ele chega na potência dele, né? No nível máximo de desenvolvimento. E aí a gente traz exatamente isso, né? Então, dentro... E uma coisa que eu falei aqui, que eu já falei aqui, que eu vou repetir, que eu percebo que a mesma coisa que a gente tem de competência emocional, que são valores maravilhosos que ajudam a gente na liderança, nas relações e tudo mais, quando tá fora do equilíbrio é o que derruba a gente. Sim. Então, por exemplo, eu sou muito prático, né? A Drica trouxe aqui. Eu sou muito prática. E isso é ótimo, né? A gente tá numa liderança. A gente tem que ter um senso prático porque as coisas vão acontecer. Tem dias que o castelinho de cartas vai cair e a gente tem que pensar como é que a gente vai juntar, porque isso é uma empresa. Então, ou às vezes na vida, né? A gente tem isso. Eu preciso resolver, eu preciso fazer. Mas quando eu entro nesse prático demais, isso faz com que eu me desconecte das pessoas. Isso faz com que eu não consiga encontrar o meu próprio emocional. E aí as coisas vão ficando de lado, né? E aí a gente vai perdendo na empresa, vai perdendo na família, vai perdendo nas relações em geral. Então isso que tu falou é muito importante, assim, é eu entender aonde eu tô dentro do meu tipo para eu entender isso, assim, aonde eu tô muito na potência demais daquilo e eu tô perdendo o limite do saudável. E aí eu acho que é esse mapa, sabe? É de tu olhar e dizer, tá, tô fazendo muito. Então, vou dar uma segurada. E é isso, a gente precisa entender que faz para depois entender como é que ameniza, né? Como é que equilibra. Sim. Então, isso que trouxesse é bem, bem importante. É justamente essa é a intenção da ferramenta. E Né? ajuda. Mais ajuda do que a gente poderia imaginar. Que a gente pensa, não, vai ser legal. Entre o ser legal e tu conseguir aplicar e tu ver a melhoria e tu ver como ferramenta de amadurecimento mesmo. Então, tu consegue te olhar mais madura, tu consegue perceber melhor as tuas ações. Né? Principalmente as reações, porque eu acho que a reação é mais automático, Sim, né? é. Quando tu vê tu tá fazendo, daí... Quando tu vê tu tá fazendo, aí tu para e pensa, poxa, olha, eu fui muito em tal... Né, Não precisava tanto. Não precisava tanto. E aí tu começa a olhar, tá, mas se eu tô indo pra lá, por quê? Eu tô em desequilíbrio. Da onde que tá vindo o meu desequilíbrio? E tu começa aí a analisar tudo e mais um pouco. E todos também, todos. É. Sem exceção. Sim, É. sim, foi Vale boa. ressaltar. Então, e falando desse ponto, a gente nota que o autoconhecimento e esses trabalhos, né, eles vão mexendo nas relações. Porque se a gente vai se conhecendo, eu sempre falo assim, é impossível a gente conseguir perceber o outro se a gente não teve nem a capacidade de se perceber, não tem como, né? Então, a gente se percebendo, a gente entendendo isso. Ah, isso aqui é o meu limite, isso aqui é a minha questão a ser olhada, isso aqui eu faço muito bem. Então, é só a gente entendendo isso na gente que a gente vai conseguir olhar para o outro com esse mesmo olhar. Ah, aquilo ali é o limite dele, isso ali ele faz muito bem, ele pensa dessa maneira. Porque eu acho que o autoconhecimento traz isso, né? E o Enneagrama tem isso muito forte. É que os tipos não existem um tipo bom e um tipo ruim. Um tipo certo, um tipo errado. As pessoas me perguntam, né? Ah, qual que é o melhor tipo? Eu falo, gente, o tipo que se conhece. Tipo Desculpa, 8. eu vou corrigir, é o 6. Vocês já viram que o time 6 aqui tá complicado. Mas é o tipo que se conhece. Porque é exatamente o que a gente falou, né? Eu consigo ver se eu tô fazendo de mais ou de menos. Eu tô vendo se eu tô no saudável ou não. Então, eu acho que a ferramenta traz isso. E não só na liderança, mas eu noto que a gente se conhecer coloca a gente num lugar que, por exemplo, como líder, às vezes, né? Tu escuta provavelmente feedbacks da tua equipe que, às vezes, sem eu me conhecer, o que acontece? Eu perco o filtro de se aquela pessoa tá de fato falando algo de mim ou se ela tá falando algo pra mim da dor dela. E então isso eu noto que na liderança desenvolve muito bem. O líder, ele desenvolve a autoestima dele e essa postura de quando o João fala de José, fala mais de João do que de José, né? Às vezes é isso, a gente tem como comportamento mesmo do ser humano, a gente espelha no outro aquilo que dói na gente. Então, às vezes eu tô falando algo pra alguém, na verdade aquilo é meu, eu não tô falando sobre a pessoa. E eu acho que na liderança isso ficou muito claro. De o líder conseguir ouvir isso e dizer, tá, ela tá falando algo que realmente é meu e eu preciso olhar pra isso e melhorar. Ou não, ela tá falando uma coisa, mas isso aqui não é meu. Isso aqui é dela e eu vou olhar pra ela. Então, acho que coloca a gente muito nessa relação. E levando isso pra vocês, né, que estão numa posição diferente, mas que atendem clientes, que trabalham com pessoas que estão nessa lida, eu queria ouvir de vocês o que vocês entenderam que mudou
não só na comunicação e na relação entre vocês, mas, por exemplo, como isso extravasou nos clientes, por exemplo, no prestador de serviço, como que vocês conseguiram perceber isso além de equipe? Acho que da comunicação a Maria pode responder melhor. Eu acho que hoje a gente consegue ler melhor os clientes, e aí isso às vezes é uma coisa até que a gente conversa, tipo... E aí às vezes eu tenho que falar, não, esse cliente tem que falar assim pra ele, porque ele quer saber número, ele quer saber data, e tem clientes... Porque eu sou emocional, e eu sou muito, tipo assim, se tu me der Muito uma fofinha. resposta seca, eu vou achar que aconteceu alguma coisa e tu estás bravo comigo. Então eu falo com flores com os clientes. E aí a gente começou a entender que tem cliente que não quer isso, né? Por mais que seja agradável, uma pessoa... Tu pode ser educado e objetivo ao mesmo tempo. E tem gente que não vai se frustrar com isso. Porque eu me frustro, mas... E eu até me dói responder para os clientes, assim, reto e direto. Mas tem cliente que precisa disso. Tem gente que é diferente. E aquela resposta basta e tá ótimo. E o atendimento foi perfeito. Então, eu acho que isso ajudou bastante. E... essa questão interna entre nós, eu acho que o autoconhecimento, ele trouxe muito, o Enneagrama e saber os nossos limites, trouxe muito essa questão da gente ver até onde pode ir e, às vezes, assumir até para a própria equipe. Tipo assim, gente, não estou legal, estou no meu limite, preciso de um tempo, se acontecer alguma coisa, não é nada, tipo, com vocês, sou eu que tô no meu limite. Então, eu acho que o Enneagrama ajudou muito a gente com isso, tanto na questão interna quanto externa, quando a gente fala com os nossos clientes. E tem ontem ainda teve uma passagem, a gente recebeu um e-mail de um engenheiro que está construindo um prédio, a gente está com 2 clientes ali, mudança de planta e tal, e eu já estava falando com o engenheiro no celular, enfim, ele mandou um e-mail, e ele mandou um e-mail com uma palavra, um texto, sei lá, de 10 linhas, mas uma palavra ele botou em caixa alta. E a Maria, nossa, ele foi grosso. Falei, pô, vou ver o e-mail, né? O que ele botou. Aí eu li o e-mail e deu... Tá, Maria, eu não achei que ele foi grosso, né? Pra mim foi ok dela. Nossa, se alguém fala comigo desse jeito. Então, realmente entender essas diferenças. O que pra mim é muito normal, muito natural... Pra Maria já teve, assim, né, Maria? Já deu um... Se não responde o tudo bem da Maria, já dá um corte no coração. Quando as pessoas não me dão bom dia, Eu ia dizer isso agora, eu achei muito bonitinho. Eu lembro que a gente tava fazendo, ela falou, eu fico tão chateada quando os clientes vêm falar comigo e eles não me dão um bom dia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é que elas fizeram meu apartamento, gente, ficou maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu dava bom dia pra Maria quando eu falo... Porque o que acontece na praticidade? Às vezes eu tô conversando com a Maria faz 3 dias, só que daí eu vou responder amanhã uma coisa que veio hoje. E aí, eu não tô iniciando uma conversa, eu tô continuando. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu dava bom dia pra Maria? Dela, não, tu não tem problema. Mas eu lembro muito dessa passagem, assim, né? E aí é legal dela entender também. Que às vezes não é algo, né? Que o cliente tá... É realmente a maneira de se comunicar, né? Então, a gente vê grandes resultados nesses lugares, assim, né? Da gente entender, como a gente tá falando, de me entender e entender o outro. E as outras relações? Prestações de serviço, a galera que trabalha com vocês de... Ficou interessante no sentido... Porque, assim, eu já usava formas de tratar as pessoas diferente, mas sem o conhecimento, sem saber por que com um eu tinha que falar um pouco mais calma, com o outro eu tinha que dar o bom dia antes de falar, com o outro não, era dar-lhe mensagem, objetivo, quando que tu vai, não era... E com outros tem que ser, oi, tudo bem? Será que tu consegue ir lá e tal? E aí eu comecei a entender por que eu estava falando diferente com um, diferente com o outro. Não é que eu tratasse melhor ou não. É porque eu já tinha pego um perfil, uma forma de comunicação que funcionava melhor e que eu conseguia as respostas, eu conseguia os serviços e o andamento do jeito que eu precisava. Então, eu me adaptei para me comunicar com essas pessoas para conseguir o resultado. Eu só quero, por exemplo, que o pintor vá. Mas tinha um pintor que eu tinha que dar bom dia, como é que tu passou a noite, tal, olha, como é que tá teu filho. E aí tu vai fazendo esse malabarismo, vai se adaptando para tu conseguir fazer com que a coisa ande o melhor possível. E ficou mais fácil para vocês entender, por exemplo, certas posturas que vêm da liderança depois de olhar para isso tudo organizado dessa maneira? Sim, ficou.
acho que a gente consegue entender mais falo pela nossa equipe, da Drica, em relação... A gente consegue entender mais o lado dela e a forma como ela pontua e traz as coisas. Acho que ela também... Foi recíproco, na verdade, né? Ela começou a entender mais a nossa reação, o nosso ponto de vista. E acho que isso fez a gente crescer muito lá dentro. Então, acho que faz. Porque a gente estava conversando sobre isso, né? No episódio passado, essa questão muito da posição da liderança, né? A gente estava com a Elisa e com o Rodrigo aqui que coordenam empresa e indústria, e aí é outro contexto, mas é muito essa questão de estar à frente e às vezes não conseguir, porque vocês estão numa equipe menor, né? Outra vivência mesmo. Mas eles abordaram sobre isso, a dificuldade que às vezes a gente quer dar essa atenção, quer ter essa proximidade, mas realmente é uma correria no dia a dia e às vezes isso frustra quem está em volta, né? Então eu acho que também é um trabalho muito interessante de a gente mostrar os dois lados. E até eu já comentei aqui que um dos motivos do meu trabalho, acho que está desenrolando da forma que está, é ver muito isso, né? A gente está vendo grandes movimentos de mudança de novas lideranças. Então, assim, as lideranças estão olhando para as pessoas de maneira diferente. Mas o que eu fiquei me questionando é como as pessoas estão olhando para os líderes. Se as pessoas também estão desenvolvendo esse olhar, né? Mas eu não gosto de usar o termo humanizado, porque eu acho que as tradicionais também são humanas, né? A gente não deixa de ser humano, mas assim, mais consciente. E aí a minha preocupação também no meu trabalho é isso, né? É fazer com que as pessoas também entendam a liderança. Porque o que acontece normalmente na liderança? A gente pode ouvir todo mundo, a gente pode deixar todo mundo se envolver e ser quem é, mas no final do dia precisa ser tomada uma atitude, né? A gente precisa... E o líder, ele tá num lugar de risco o tempo todo, né? E de pressão 24 horas, porque depende dele. Então, que nem tô ali, né? São as tuas decisões, né? Então, a pressão que vem... Eu falo, o líder, ele tá sempre em crise, porque alguém tá cobrando ele de baixo, alguém tá cobrando ele de cima. Sim. Então, tô ali, mas é dona. Sim, mas o cliente tá cobrando, né? Os impostos estão cobrando. Então, tipo, as coisas estão cobrando. E a tua equipe também, porque a tua equipe tá esperando no posicionamento teu de líder. Então, eu acho que uma das importâncias desse trabalho é fazer também as pessoas olharem para esse líder e dizer, meu Deus, essa pessoa também é um ser humano. Como é que essa criatura chega depois de um dia que deu tudo errado e vai para casa dormir? E às vezes não dorme. Então, A gente até brinca quando a agenda da Drica tá muito cheia. E aí, sobreviveu ontem? Porque tem dias que seguem uma sequência que são muito desgastantes. E a gente sabe que a carga que isso tem, né? Justamente pela troca que a gente tem lá dentro. Eu acho que por a gente ser um escritório pequeno, a gente trabalha na mesma mesa. Então, a gente está sempre juntas em contato. Isso favorece muito a gente a ver a Drica como uma pessoa mesmo. Entender mais o lado dela. E, às vezes, a gente olha, a Drica tá super corrida, no modo prática, super prática. E a gente vê a agenda dela, óbvio, ela tem 5 reuniões no dia. O pedreiro tá no ouvido dela, falando que estourou um cano, tipo... Quem fica normal assim, não? E mesmo assim, a gente entende como ela vai lidando com as coisas e como ela vai posicionando as coisas pra gente também. E a gente vai tentando ajudar o máximo. E a gente tenta sempre ajudar, por a gente ser muito pequeno. Então, a gente tem um contato muito próximo. É que é outro tipo de empresa, né? Mas não deixa de ter que ser produtiva e de ter resultado. Sim. Porque eu ainda brinquei ontem, eu tive reunião, né? Eu tô trazendo mais gente pra trabalhar comigo. E aí elas estavam, a gente tava falando de resultado, enfim, daí eu falei, gente, eu vou aplicar na minha empresa, obviamente que eu ensino para outras empresas, mas ainda brinquei, eu falei, mas a gente precisa olhar para o resultado, porque se eu não tiver resultado, eu não consigo pagar vocês no final do mês. Aí a gente riu e ela falou, exatamente isso. Então a gente, eu acho que botar tudo no mesmo lugar, que a gente sim tá falando de empresa, de negócios, de liderança, e aí a gente tá falando também de resultado, de processo, mas é muito mais gostoso quando a gente consegue ter uma empresa onde as pessoas se sentem validadas, né, e entendidas. Sim. E aí a gente tem um convívio mais harmônico, né, dentro da empresa. E o que vocês falaram, eu acho que é muito importante, de ficar aqui como exemplo desse processo contrário, né, dos liderados olharem para o líder de outra maneira, porque eu acho que isso é o ouro do processo, quando a gente faz o processo como equipe, porque muitas vezes é sempre de cima para baixo. E eu acho que a gente precisa começar do de baixo para cima também olhar com esse olhar, né? E não é de acolhimento no sentido de, coitado. Não, porque ele tá ali por um motivo. Ele tem essa posição. Mas, que vocês falaram, né? É a gente poder olhar e dizer assim, tá, como é que eu vou ajudar?
Como é que eu vou colaborar? Então, eu sei que quando a Drica entra aqui no modo turbo automático, a milhão, eu vou olhar para ver se eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Então, isso é muito legal, né? De a gente ver que esse lugar de compreensão de todos. Porque no final do dia a responsabilidade é dela. Mas vocês podem também agregar, né? Sim. E esse trabalho, eu acho que esses lugares ficam muito mais, que nem eu falei no começo, harmoniosos e produtivos. Porque essa história de dizer que, empresa é resultado, mas pessoas felizes, sem dúvida nenhuma, trabalham muito melhor, né? O resultado depende das pessoas e o líder depende de seus liderados. Então, um líder bom com uma equipe ruim não vai muito longe. Uma equipe boa com um líder ruim, ela também não vai muito longe. Então, é um processo de simbiose, onde tem uma troca, e é uma troca justa de entender. Pô, aquela pessoa está fazendo tanto, que legal, também vou fazer, vou ajudar, porque como equipe, como escritório, os resultados serão melhores. Se os resultados serão melhores, todo mundo vai sair ganhando. Claro, são raras as pessoas, né, principalmente os liderados, e aí eu sou muito lisonjeada pela equipe que eu tenho, que a Maria e a Alê são excelentes, e elas pegam junto muito e realmente elas me dão esse suporte quando as coisas saem um pouquinho do trilho, quando as coisas não estão muito legais, quando eu estou muito atarefada. A Lê constantemente, a Lê senta do meu lado, né? Então, a Lê só olha para mim, posso fazer alguma coisa? Tem horas que dá e tem horas que não dá, porque tem coisa que a gente não consegue delegar, que não é delegável. E o que é delegável, Maria pega junto, Lê pega junto e a gente vai fazendo isso. Às vezes a Maria está sobrecarregada numa coisa, eu enxergo que a Maria está sobrecarregada, eu puxo para mim o que era para Maria. Às vezes a Lê enxerga a mesma coisa e a gente vai fazendo... Vai tendo essa troca. Vai trocando. Acho que é uma sensibilidade, né? Que a gente vai apurando ao Até longo. porque dessa forma o escritório todo cresce junto, né? Verdade. E faz a gente mais longe. É exatamente isso. É porque fica uma troca eu digo que é uma troca saudável. E é sobre isso, né? Como tu falou, isso que tu falou é muito importante. Tem coisas que não são delegáveis. E, de fato, tem coisa que não é. Tem coisa que cabe ao líder coordenar, né? E aí a gente tem um exemplo de... Quando eu começo a ser muito inclusiva e eu começo a largar isso na mão da minha equipe, eu saio do meu lugar de liderança. E o lugar de liderança, ele é sobre isso. É sobre eu ouvir todo mundo, mas eu entender que no final do dia eu preciso colocar tudo isso junto e tomar uma decisão de para onde a minha equipe vai. E aí a gente nota muito nessa coisa do Enneagrama, desse trabalho, que às vezes a gente tem líderes maravilhosos como pessoas, né? Amorosas, inclusivas, tudo mais. Só que a equipe tá cobrando dele assim... Tá, e aí? E a decisão? E aí ele tá tropeçando justamente no excesso de amorosidade, né? No excesso de compreensão. No excesso de eu trago todo mundo pra mesa e no final a gente vai embora da mesa sem nada resolvido. E aí as pessoas começam a cobrar isso, né? E aí a pessoa fica naquela frustração de... Poxa, eu tento ser tão legal, eu tento incluir todo mundo, eu tô tão aqui... eu acho que essa coisa da liderança humanizada tem essa questão, né? Eu tô tentando ser tão humano e aí, poxa, a equipe tá me... Às vezes até boicota o líder mesmo, né? E eu falo, não, gente, é porque o lugar de liderança é a voz de comando. E isso não quer dizer bater na mesa nem falar alto. Isso quer dizer ter voz de comando. É um lugar duro e É um lugar- solitário. Exatamente. E eu acho que esse trabalho de autoconhecimento, isso também apareceu, né? O Rodrigo, que é presidente da Gráfica Rocha, que estava aqui com a gente no outro episódio, ele trouxe muito isso, né? Roberta, como é importante a gente poder conversar com as pessoas que estão ao nosso redor por essa questão. Às vezes a gente está lendo lá o livro do cara que é de outro país, de outra cultura, está se espelhando em pessoas tão distantes e a gente perde essa riqueza de conversar com outros líderes, né? De olhar para isso, porque é um lugar solitário nesse ponto de vista de que a decisão é tua, né? Por mais que tu traga todo mundo para dentro da resolução do problema, a decisão é da liderança. Então, realmente não é um lugar muito fácil. Mas ônus e bônus, né? Porque existe um sonho ali que está se concretizando, né? Um negócio que é o teu negócio. Então, e uma coisa que eu acho muito legal de perceber é que quando a gente faz esse trabalho com as equipes, por mais que não seja o negócio das pessoas ou não seja aquele sonho delas, elas aprendem a entrar nesse objetivo, né? Então fica assim, todo mundo é pai do projeto e mãe do projeto, né? Então as pessoas compartilham esse tipo de coisa. E aí eu acho que fica mais gostoso a gente trabalhar num lugar que, mesmo que não seja o lugar que a gente sonhou, projetou, a gente coloca um pouquinho da gente ali dentro, né? Então eu acho que hoje o escritório de vocês tem essa mistura, né? A Drica conduz,
mas a Maria dá bom dia, e a Lei também é super prática quando vai fazer algo na obra. Então, assim, eu acho que é realmente ver que vocês trabalham se complementando. Então, foi muito fantástico fazer esse trabalho com vocês, de ver tudo isso acontecendo, assim. E de ver que perfis bem diferentes trabalham juntos. Sim. Porque isso é uma coisa que eu também queria que vocês falassem sobre. Porque muitas vezes eu vejo que as equipes, né, ou as lideranças, ou enfim, acabam trazendo para perto quem é parecido. E às vezes eu brinco e falo assim, tá, gente, tem numa mesa, né, todo mundo muito arrojado, muito criativo, muito... E aí eu falo, tá, cadê o chato da mesa? O cara que vai Eu tô falar aqui, né? É o número 6. Então, cadê vocês? Eu falo, não, cadê o chato da mesa? Que ele vai falar, tá, e se não der certo? Tá, e cadê a planilha? Tá, e quando é que isso termina? E quando é que isso começa? E as pessoas têm essa coisa de, ai, não, esse cara aí faz tempo que nem aparece na reunião. Eu falo, mas é ele que tem que estar aqui. Porque é muito saudável ter uma equipe arrojada, dinâmica, muitas ideias, mas isso em algum lugar vai dar ruim. Então a gente precisa do cara, né? Que todo mundo às vezes acha que é chato, mas não, ele tem o papel dele. Mas é ele se conhecer, que eu digo, para ser chato com propriedade. Né? De saber aonde ele tá fazendo interferência. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês isso, essa dinâmica de vocês serem diferentes e como é trabalhar com essas diferenças, né? O complemento mesmo. Bom, o complemento. Eu sempre achei que a gente se complementava mesmo sem saber os perfis, né? Mas olhar ali e entender, por exemplo, o número 6, o meu número, que é o questionador. E eu nunca tinha parado para pensar, porque é uma coisa natural minha, eu tenho o plano A, se o A não der certo, eu tenho o B, o C e o D. Eu tenho diversos panoramas do que pode acontecer ou não. Então, se uma coisa não der certo, eu já sei que tem esse caminho. E por isso que eu gosto de obra, né? Porque obra tu não tem receita para nada. Então, em obra, tu tem que tomar umas decisões muito rápidas e talvez esse perfil funcione muito bem, porque é isso. Tu tá olhando um negocinho ali, tu já sabe que se tu não conseguir resolver desse jeito, resolve de outro, e do outro, enfim. Mas isso é um pouco difícil porque, por exemplo, a Lê, ela desenvolve conceito de projetos. E quando a gente fala em conceito de projeto, é criatividade, é gosto. Claro que a gente pega o que o cliente traz para a gente e a gente coloca essa harmonia da arquitetura, o que funciona, o que não funciona, a gente coloca no estilo daquele cliente. Mas tem horas que daí a Lê me apresenta, eu penso, tá, Lê, mas isso, como é que tu vai resolver? E se der tal problema, como é que abre essa portinha? Como é que segura essa TV? Então, depois que a gente passou pela consultoria, acredito que este lado meu questionador, talvez a Lê tenha enxergado de um jeito um pouquinho diferente. O que antes talvez pudesse ser interpretado como uma impertinência do líder, talvez depois da consultoria a Lê tenha entendido que não é comigo, é uma coisa natural dela para tudo na vida. Né, Lê? Diz aí. Sim. Vai, conta um pouquinho mais. Agora solta aí a língua. Não, acho que é justamente isso. Eu comecei a perceber que a Drica tem mais esse lado questionador e ela sempre traz, tá, mas ela é prática, 100%. E eu acabo viajando um pouco. Então, ela faz, o que tu precisa pra isso aqui funcionar? Daí eu respondo e a gente vai criando um raciocínio juntas e, né, pra trazer o melhor pro cliente. Mas com mais claro mesmo. Que às vezes eu acho que ela não está gostando desse projeto. E eu não sabia que eu estava passando essa postura de, não é que eu não estava gostando. É que eu já estou vendo lá na frente isso, o marceneiro me questionando como é que faz, porque eu botei um negócio no papel que não dá. Não era no sentido de eu não estar gostando, muito pelo contrário. A Lê, ela tem um bom gosto muito apurado, muito desenvolvido. Então, nunca não gostei de algo. São coisas maravilhosas, mas eu já vou naquela coisa mais prática. Tá, e aí? Como é que eu vou executar isso? Porque o marceneiro vai me perguntar e eu não quero que o marceneiro me ligue. Eu quero que ele olhe para o papel, tá tudo aqui. Deu, me liga menos possível. Mas eu acho que nessa questão, o meu lado 8, ele acaba gritando um pouco, tipo, como assim ela está me desafiando? Como assim ela tá duvidando da minha capacidade de criatividade, então eu acho que acabava gritando um pouquinho e conflitando e conseguimos reavaliar e melhorar. Eu acho que é legal também que a gente ser diferente, porque tem coisas
que eu já sei que elas fariam diferente. Porque, de novo, eu sou extremamente emocional. E aí eu lembro até, enquanto a gente estava em Enneagrama, que teve um episódio que foi no Dia dos Namorados, que a gente... Enfim, a cliente fechou o orçamento, estava sem a pedra do banheiro, e eu que tinha disparado o orçamento, e eu comecei a falar... E eu fiquei quieta, gente, como é que eu vou pagar essa pedra? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar? E essa pedra é cara... E eu fiquei quieta, e a Drica, tá, e como é que a gente vai resolver? E eu contando, né? Quantos meses que eu tenho que trabalhar pra pagar essa pedra? E eu só queria, tipo, tá, a gente E a Drica avisa só pra queria ela. uma resposta. E aí, e eu tava até com vergonha de externalizar que eu tava pensando aquilo. Daí, quando eu externalizei, a Drica falou, quê? Mas nem pensar. Por que você tá pensando nisso? É óbvio que não. A gente vai avisar ela, mas como que a gente vai fazer isso? Então, é legal a gente ver essas situações em que a gente pode aprender. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu tava ali, na minha cabeça, eu já tinha aceitado a derrota, assim. Eu tinha aceitado que eu ia ter que pagar e que era minha culpa. E é legal ver, olhar pra aprender também. É porque a gente passa a entender que existem várias maneiras de resolver a mesma coisa, né? Sim. E o quanto... Eu gosto muito dessa dinâmica da gente entender que existem maneiras diferentes, porque realmente é o que a Maria falou. É trazer pro prático maneiras diferentes de resolver. Porque a Maria estando no centro emocional, é claro que muitas coisas pegam nela mais fundo, porque entra a emoção na hora na jogada. É do automático dela. E eu acho ouro a gente poder ter pessoas diferentes em volta, porque ela aprendeu a olhar assim... não, realmente, existe uma outra maneira mais prática de resolver isso. E aí, isso, de novo, extrapolar a questão do profissional. Né? É em outros lugares, né? A gente usar a mesma coisa. É eu, de repente, numa outra coisa da minha vida, dizer, não, existe outra maneira de fazer. Então, eu vou olhar isso de outra maneira. Então, essa complementariedade é muito interessante, né? Quando a gente consegue usar ela a nosso favor. E, meninas, eu queria saber o seguinte. Eu queria saber... de ti, Drica, pontualmente, assim, como liderança. O que tu sentiu no clima do escritório de impacto, até mesmo naquele objetivo que tu trouxesse na primeira pergunta, de... Eu precisava que as pessoas entendessem... Que, assim, tu não estavas em transição de carreira, mas o escritório estava numa transição, numa transformação. E como é que tu sentisse que realmente isso impactou no teu objetivo lá inicial de se estabelecer como um novo negócio dentro do mesmo negócio? Foi assim, ó, fez total sentido. E foi uma dicotomia, eu diria, com muita classe. Inclusive para eu entender. Porque não era só para as meninas entenderem, era para eu entender também que eu tinha total direito de fazer uma gestão diferente. Eu não precisava ficar amarrada àquilo que tinha. E assim, não é uma gestão totalmente radical do que era. É muito parecida e muito diferente em alguns pontos. Então, com a consultoria, e ela veio num momento chave, porque a gente estava mudando de sala, a gente estava com caixa, a gente estava com toda uma perspectiva diferente, mas a gente estava no mesmo corredor, a gente estava no mesmo prédio, a gente estava com a mesma mesa, a gente estava com os mesmos computadores. Então, estava tudo muito confuso. Com a consultoria veio essa facilidade de ter uma ferramenta que, de forma delicada, eu conseguisse mostrar que as coisas estavam diferentes, que as coisas seguiriam diferentes. E seguiriam diferentes não no sentido de, gente, é tudo diferente, de cima para baixo. Não, é tudo diferente, mas é muito mais participativo. Eu incorporei muito mais as meninas em decisões, em estrutura mesmo do escritório e com mais tranquilidade depois que a gente passou pela consultoria. Porque tinham momentos que a Maria, ela é muito fofa, a Maria, ela é muito querida. Então, eu entender que a Maria está num lugar que possibilita que ela seja ela com mais liberdade, para mim foi sensacional, porque eu não sou fofa. E para mim, eu não consigo, oi, bom dia. Fofinha. Pois as pessoas falam isso, eu ainda não me enxergo fofa. Né? Botar o emojizinho e tal, essas coisas. E a Maria faz isso com muita facilidade, com muita tranquilidade. E eu vi que tá ok pro perfil dela e que ela se sente bem fazendo isso, foi excelente. Então, eu fico como líder tranquila. Opa, Maria tá bem, Maria tá Tá no lugar dela. Num lugar dela e que tá tudo certo. Com a Lê, esse fato de eu ter
esse perfil de não questionar de um jeito ruim, mas de perguntar mais das coisas, de querer saber mais do projeto, da lei entender que isso é mais para um amadurecimento, para um crescimento profissional, também mudou muito a minha relação com ela. Então, eu só tive benefícios. E não vou falar que eu deveria ter feito antes, porque tudo acontece no momento que tem para acontecer. Talvez, se tivesse feito antes, não teria um resultado tão bom. E se tivesse feito depois, já teria passado alguns momentos delicados que talvez a gente não conseguisse grudar as peças, né, de novo. Então, para mim, foi sensacional. Com 3 estrelinhas. Então já sabem, gente, é só procurar aqui no Instagram. Que tu traz coisas bem pontuais, Andrica, dessa coisa de estar no lugar. E isso era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, assim, se vocês notaram que até na execução de tarefas, assim, a gente vem de uma cultura que às vezes, eu brinco, já falei disso no Instagram também, que às vezes a gente fala assim, a gente vê que as pessoas falam, ai, que fulano se acha. Daí eu falo, ai, gente, eu acho tão lindo quando alguém se acha. Assim, claro, né? Dentro do saudável. Sim. Porque a gente vê que a gente conseguiu entender que a gente realmente é bom em algo, que aquilo é uma competência que a gente tem, que a gente faz aquilo bem e que a gente tem aquilo como um recurso natural. E eu acho muito legal quando eu vejo alguém falar de si mesmo com propriedade e dizer, cara, isso eu faço muito bem. E eu queria saber de vocês isso, assim, se vocês perceberam que dentro das atividades que vocês executam de dizer, tá, esse aqui é o meu lugar, ou até de trazer isso assim, tá, agora eu entendi porque que talvez isso aqui eu tenha mais dificuldade de fazer. Como é que foi essa... Como o meu tipo é o 4, e eu sou extremamente introspectiva, não de uma forma introvertida, porque eu falo muito, mas de uma forma de eu me conhecer, eu já tinha pra mim muito claro coisas que eu gostava e que não gostava de fazer. Mas o Enneagrama me abriu um pouco mais os olhos e me deu segurança de eu aceitar aquilo. Tipo, eu sou mais assim, eu sou mais emocional e tem coisas que eu não vou... por exemplo, planilha é uma coisa que me dá arrepios. Mas eu tenho que fazer, então... Corta pra ela fazendo 2 planilhas no mês passado, ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que eu tenho que sentar, e aí é legal a gente ver o Enneagrama, porque a gente vê outras ferramentas. Então, eu preciso fazer isso agora pra ajudar, ok. Não é a melhor coisa pra eu fazer, tem outras coisas que eu gosto muito de fazer. Mas a gente olhar as ferramentas dos outros tipos e falar, não, eu preciso dessa ferramenta agora. E isso foi bem legal. E, enfim, a gente se sentir no lugar, que tá no lugar certo é ótimo, né? Eu amo o que eu faço, assim, contato com os clientes, ou quando a gente grava vídeo, igual hoje a gente gravou alguns vídeos antes daqui, eu amo. E como eu sou muito passional, a newsletter, que é um lugar que me possibilita a sair um pouco mais da caixa, porque eu tenho um tipo 7 no fundo também, então são muitas ideias. E a nossa newsletter, se inscrevam, inclusive, que é um espaço onde eu posso linkar arquitetura, que é uma coisa que eu tô ali no dia a dia vendo com as meninas. Eu não sou arquiteta, não tenho nem perto de formação disso, mas eu vivo aquilo todo dia. E poder linkar isso com outras coisas que eu percebi estando ali dentro, que nem eu gosto muito de cinema, eu sou apaixonada. Gente, acompanha o Instagram da Maria, que ótimo. Eu, pra ver filme agora, primeiro eu vou no Instagram da Maria, ouço primeiro o depoimento dela sobre o filme e depois eu vou assistir o filme. Lulibox, segue lá. E eu comecei a enxergar, eu até lembro especificamente de um dia que eu cheguei para as meninas e falei, nossa, ontem eu tava vendo um filme e a casa da mulher parecia que tinham parado no tempo e era exatamente a personalidade dela. E a Drica falou assim, olha, isso é o que a gente faz aqui dentro, né? A gente projeta pensando em transmitir a personalidade da pessoa. E aí eu comecei a perceber semelhanças e é legal essa newsletter, que é um lugar onde eu posso sonhar. Dessa semana, inclusive, foi Festa Junina e Arquitetura, o que tem a ver. Só quem leu vai saber. Eu acho muito legal. E é legal ver, e é um espaço onde eu me sinto confortável e onde eu sinto que eu posso trazer tanto a minha introspecção do tipo 4, quanto as minhas chuvas de ideias do fundo do tipo 7. E isso é importante a gente falar, né? Porque, por exemplo, um escritório de arquitetura só tem arquitetas. Não, às vezes a gente precisa de alguém que vai traduzir o que vocês fazem pra quem tá de fora. Porque a Maria tem esse olhar, né? Tá, como é que... Porque ela não tá na arquitetura. Então, ela tá olhando pra isso,
mas com o olhar de fora. E aí é isso, né? A gente tem alguém que traduz. Porque quando eu leio, chega no e-mail, eu leio. Então, é muito legal, né? De falar sobre o ambiente, das cores. Então, assim, trazer realmente coisas que pra gente que não é arquiteto, é isso, né? Por que eu tenho na minha casa o que eu tenho? Ah, porque isso aqui conversa comigo. E aí ter esse olhar, né? E o olhar da Maria realmente é muito sensível. A gente acompanha o Instagram que vale a pena. E tu, Lê? Bom, pra mim, como eu entrei no escritório ainda como estagiária e fui crescendo lá dentro, quando a gente é recém-formada, a gente tem muitos medos. E quando eu fiquei sabendo que o meu tipo é o tipo 8, que é aquele da confiança, do ímpeto, eu falei, gente, eu tenho capacidade de tocar uma obra. Eu comecei a tocar, ter esse lado mais confiante meu, que ficou mais claro. Tanto que terminou o Enneagrama, eu falei pra Drica, posso começar a te ajudar nas obras? E aí a gente começou a fluir melhor. E foi uma experiência bem boa, porque para mim só eu ir para a obra é um pouquinho puxado, assim. E a Lê desempenhou super bem. E aí tu entende que tem perfil pra isso. Exato. Exatamente. Lê, tu lembra qual que foi as tuas secundárias? Foi 3 e 1. Então, por que eu perguntei isso pra ela? Eu queria dar um exemplo aqui na prática. Eu sou um tipo 8 e a Lê é um tipo 8. Se vocês olharem pra mim e pra ela, a gente parece que é muito diferente. Se a gente olha e fala, não é possível que elas tenham o mesmo tipo, né? A mesma essência. Eu falo muito mais alto, né? Então, assim, é diferente, a correria é diferente. Mas por que no fundo, a gente vai se encontrar em várias questões, né? Dessa questão que ela trouxe do ímpeto e tudo mais. Só que qual é a nossa diferença? E eu gosto de trazer muito isso na prática para que as pessoas entendam que não é algo engessado. A minha secundária master é o 7, que é a secundária da Maria. Então, ao mesmo tempo que eu me conecto com a Lei, porque a nossa essência é a mesma, eu entendo esse lado da Maria que é muito criativo, né? E aí a gente tá lá num centro que é de execução, né? Que o tipo 8 tá lá no centro físico. E é isso, é levantar e fazer e acontecer a questão do ímpeto mesmo. E é muito interessante a gente ver porque que eu e a Lei, a gente parece que é tão diferente. Porque a minha secundária é muito diferente da dela, né? Ela tá indo lá para outra secundária, do tipo da janela 3, que tem um outro comportamento. Então, isso dá pro mesmo tipo tons diferentes. É que eu falo, a gente tem a mesma cor, mas a gente tem... Aí, entrando pra arquitetura. A gente é da mesma cor, mas a gente tem tons diferentes. E é exatamente isso. E eu acho que essa é a beleza e a graça da ferramenta. É que a gente consegue se entender nessa profundidade. Porque às vezes quando eu leio tipo 8, a gente fala, né, de ser realmente assim mais tratorzão e tudo mais. Só que ela tem uma secundária que deixa ela muito mais refinada dentro do tipo 8. Né? O tipo 8 não é assim muito refinado no geral. Mas essa secundária do 3 que tem essa dinâmica de se encaixar, de ser adequado, né? Então, traz esse refinamento mesmo pro tipo. E aí, isso é que é legal, porque quando a gente lê só um tipo que deu no nosso teste, ou que alguém aponta, a gente começa a dizer assim, tá, mas eu não sou só isso. Tá? Tem coisas aqui que eu não me encaixo. E aí, a secundária vem pra fazer isso, né? Do que dá suporte pra minha essência. Então, por isso que eu te perguntei das tuas secundárias, pra exemplificar isso. Porque vocês ouvindo o meu tom de voz, a minha maneira de existir é muito diferente da Lei, mas no final a gente tem a mesma questão que é do ímpeto, de levantar e fazer. Só que a Lei faz com refinamento e eu faço com um pouco mais de classe e elegância, que o meu tipo 7 só deixa o meu tipo 8 pior, né? A minha janela 7, se eu gosto de executar pela janela 8, eu gosto de executar 350 mil coisas, porque eu tenho esse 7, que é a gula de querer, né? De fazer, de 1000 ideias. Que a nossa cabeça fica enlouquecida. Então, é a gente entender essas diferenças. E aí, isso que eu acho muito rico dessa ferramenta. E eu que jurava que eu tinha número 8, eu jurava que eu era um trator, eu jurava que eu tinha um ímpeto. Não tem nada. Assim, ó. Vamos explicar. Você já foi refinada pela vida. É que assim, ó. Primeiro, que a gente às vezes acha que só o 8 tem ímpeto, né? E às vezes, por exemplo, não apareceu aí no teu teste, por exemplo. Mas, gente, alguém que tem um negócio, que abre o seu negócio, que toca um escritório, que comanda uma equipe, mesmo que não seja a ferramenta mais na mão, existe um ímpeto na jogada, sem sombra de dúvidas, né? Porque quem não tem um pouco de ímpeto não sai de uma sociedade e fala, eu vou mudar tudo e começar tudo de novo. Isso é ímpeto. Só que, às vezes, não é a ferramenta que tu mais acessa do teu ímpeto, mas ele tá ali. Mas, por exemplo, o tipo 6, a janela 6, ela tem muito essa questão de... e é muito engraçado porque a emoção da janela 6, que a gente fala, é o medo. E a gente olha para um tipo 6 e a gente fala, mas essa pessoa não tem medo.
Mas, na verdade, não é que ela tenha medo de ser medrosa. É que o medo dela, enquanto emoção que guia essa janela, ela faz com que a competência da prudência seja presente. Então, por exemplo, né? Por que tu tá tranquila e tu inova e tu faz um monte de coisa? Porque tu já mapeou tudo. E é isso que a gente fala do medo, é nesse lugar. E até porque, assim, né, gente, ter medo é bom, né? Porque mantém a gente vivo, né? Tem tipos que não tem medo e a pessoa tá numa constante perigo de realmente, assim, é o que eu brinco, né? Vai fazer rapel, esquece o mosquetão e fala, eu vou assim mesmo. Sim. E a gente vê essas pessoas existindo. Então, assim, ter um pouco de medo traz a questão da prudência. Saudável, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu sou, às vezes, muito arrojada. E aí, no final, eu tenho que pagar a conta, porque o boleto chega pelo arrojo demais, sem planejamento. Então, é muito interessante a gente ver tudo isso. E o 6 é que eu digo, ele vai, ele enfrenta, ele cria, mas ele cria num outro cenário. Então, mas amiga... Um cenário mais É que eu digo, quem seguro. começa tudo de... Exatamente. Quem começa tudo de novo, quem faz e fala, vou me reinventar, tem um ímpeto que tá aí, mas é que eu digo, não como ferramenta principal. Sim. Mas ele tá ali sustentando, porque quem não tem o ímpeto na jogada faz estudo e adoece em 3 meses. Que não aguenta, não tem recurso natural para isso. Então, às vezes, é muito sutil. E aí, por isso que eu falo que a ferramenta, ela é fácil, mas ao mesmo tempo que ela é muito profunda. É que daí a gente vai olhando justamente para isso. E talvez não seja a tua ferramenta principal natural. Mas tu falou, eu vou fazer um negócio, então eu vou ter que aprender a trazer o ímpeto para a jogada. Então ele pode não aparecer lá no teste, né, como a mais, mas talvez seja algo que tu desenvolveu ao longo do teu trabalho, porque tu entendesse isso de alguma maneira. Consciente ou inconsciente, tu entendeu que sem ímpeto tu não ia fazer acordo, tu não ia arrumar parceiro, tu não ia pra frente. Como é que tu consegue um monte de clientes se tu não tens o ímpeto de promover o teu escritório? Então, a gente desenvolve. E é isso que a Maria acho que trouxe, né? Dessa questão de a gente desenvolver olhando para outras pessoas existirem. Sim. Então, isso é de extrema importância. Ai, gente, eu queria deixar vocês aprisionados aqui 3 horas pra gente ficar conversando, mas eu sei que eu não posso. Mas eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. De 0 a 10, quanto que vocês entendem que implementar essa cultura do autoconhecimento dentro de uma equipe, de uma empresa, é importante? Não 1000. pode dar 11, né? 11 mil. 10, né? 10 com estrelinhas, com louvor, com tudo que tem mais direito. Foi sensacional e eu virei propagandista. Será que existe essa A palavra? Drica é minha garota propaganda, É um gente. outdoor. É um outdoor da consultoria, do Enneagrama, principalmente para dentro da empresa. Então, todo mundo que eu converso, que ou tem escritório, ou tem uma loja e tal, eu falo, gente, vocês já conhecem? Porque, assim, eu fiz lá no escritório, foi ótimo e tal. Porque dá uma diferença gritante. E a gente consegue, num curto período, né, a gente fez 4, 5 encontros. Então, é um curto período, passa rápido e a gente tem um ganho muito rápido e que traz muito benefício. Então, vale muito a pena. 10, sem dúvida. 10. Faltava 10 da Lê, né? Foi Claro, 1000, 11 gente, e a Lê aqui, ó. 10. 10. Tá. Que eu queria dar o ênfase. E vocês perceberam, uma palavra assim, vocês perceberam um ganho na vida de vocês, pessoal, nesse processo? Muito. Amadurecimento. Tem que falar uma palavra? Não, ou algo assim, Tá. pontual. Eu... Pede pro 4 ser pontual, não dá, né, gente? Muito tipo 4, mas eu... abri os olhos pro meu caminho. Eu diria clareza, a Maria já foi mais fofa, né? Claro. Abriu meus olhos, aquele romantismo. Enquanto eu, clareza. Ponto. Então, gente, a gente tá acabando esse episódio. E eu acho que nesse episódio a gente entendeu que autoconhecimento dentro de uma equipe não é frescura e não é perda de tempo, né? É base pra gente conseguir trabalhar melhor. E que a forma que a gente se sente no nosso trabalho muda tudo. Muda como a gente chega pra trabalhar e muda como acho que a gente vai embora pra casa depois de trabalhar. Então, foi muito gostoso ter vocês aqui, a gente relembrar desse trabalho que foi muito lindo. Já tem outras propostas que eu fiquei pensando depois que eu comecei com a Drica do podcast. Falei, acho que eu tenho que voltar. E aí, já tô desenhando aí uma outra proposta para justamente a gente fazer isso, como a Drica falou, né? A gente não para nunca o autoconhecimento. Então, pra gente resgatar, relembrar e aperfeiçoar.
Então, vão vir outras propostas. Mas foi muito gostoso da gente estar aqui. E eu queria lembrar vocês que em julho a gente vai ter a Masterclass, que vai ser online gratuita. Então, vai ter o QR Code por aqui na tela, não sei onde vão colocar. Mas só deixar os dados ali para que depois a gente possa entrar em contato, mandar todas as informações, a data da aula e tudo mais. Porque vai estar muito imperdível. Vai ser uma Masterclass de Enneagrama. E aí eu vou fazer essa introdução do que é, como funciona, dos tipos, né? Não se compara ainda a uma jornada de 1 mês e meio, mas vai ser uma aula muito legal para a gente ter claro do que é essa ferramenta e como ela funciona. Então, queria muito agradecer a presença de vocês, falar que foi uma delícia reencontrá-las e ouvir isso, né, de como isso impactou, não só no escritório, mas em muitos lugares. Então, foi realmente uma honra ter vocês aqui. Beta, eu que agradeço, né? É uma honra sempre estar junto. A Beta é uma pessoa muito agradável, então a gente está sempre juntas. Mas receber esse convite, né, profissional e ainda ter a oportunidade de trazer as meninas que trabalham comigo, então, fora de série, agradeço mesmo, é uma honra estar aqui. E a gente vai estar lá na aula, nessa Masterclass, porque a gente é muito fã do Enneagrama. Eu já fiz outro curso depois desse, eu fiz daí sozinha, com a Beta e com a Elisa. O Lidere-se. Então, autoconhecimento, Enneagrama com a Roberta ou sem é sensacional. Então, meninas... É isso, a gente agradece o convite. Ficamos Deu saudade das lisonjeadas. quintas-feiras. Só eu vou lá faltou uma trazer o quinta-feira. bolinho e o café e a gente ficava gente. aqui por mais 5 horas. É verdade. Mas a gente volta, a gente vem mais vezes. Porque eu acho que Combinado. a gente falar sobre isso é muito importante, né? De como isso impacta em muitos lugares. Então, foi muito bom saber na pele como foi essa experiência para vocês. Não é à toa, né? Que essa primeira temporada veio com esse nome. Porque eu acho que o objetivo daqui dessas conversas que estão vindo ao longo, né? Dessa primeira temporada é exatamente isso. A gente entender na pele como as pessoas estão... empreendendo, liderando, se conhecendo e aplicando tudo isso na vida profissional e também na vida pessoal. Então, gente, queria agradecer. Quem não viu no primeiro episódio, vai lá, assiste. Quem não me acompanha ainda no Instagram, vai estar por aqui o link, o QR Code. Vou deixar o QR Code também da Moi, do escritório. Gente, elas são maravilhosas, fizeram a minha casa. Já falei pra Drica que ela tá lascada, porque cada coisa que eu faço, eu chamo ela de novo. E são elas que fazem. Então, acompanhe o Instagram da Maria, que é maravilhoso, sobre cinema, livros, literaturas, é muito legal. E aí vocês também vão entender um pouco da profundidade do 4, porque eu gosto muito de trazer esses exemplos pra gente ver na prática isso acontecendo, né? Como é que eu observo isso? É isso, a gente vê a sensibilidade que a Maria analisa um filme, que ela fala dos livros, o gosto que ela tem pela arte, né, por tudo isso, é a gente entender na prática como um emocional funciona. E a gente vê o Instagram das meninas também lindo, daí a gente fala do bom gosto da Lê, a gente fala da clareza e da objetividade da Drica. Então é isso, aproveitem essa oportunidade para vivenciarem os tipos aí na prática. E quem tem curiosidade me chama aqui, que tem muita coisa pra gente fazer ainda dentro da empresa, dentro das famílias, dentro de todos os lugares. E Com Enneagrama. curte, comente e compartilhe. Exatamente, Não, mas eu tô pegando jeito ainda, amiga. O finalzinho sempre tem que ser assim. Tá, então é isso, gente. Curtam, comentem e compartilhem. E a gente fica por aqui. E agradeço muito. E nos vemos em breve.